Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o Evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus e depois pelos apóstolos, e que muitas pessoas creram e abraçaram, e viveram por este Evangelho, foi o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho genuíno. O Evangelho que até então não tinha sido pervertido, nem misturado, nem deturpado por nada, nem por ninguém. Mas, ainda lá no primeiro século, se começou a perverter esse Evangelho. E isso não parou até os dias de hoje. Só que hoje, na atualidade, está muito mais grave do que naquela época, lá no primeiro século. Está muito mais grave. Está afetando muito mais vidas. Está perturbando muito mais vidas. Está fazendo com que a consciência e a fé de muitas pessoas estejam sendo pervertidas. Tudo por conta desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que, infelizmente, muitas pessoas foram envolvidas e enredadas por ele. Muitas pessoas estão tolerando quem venha pregando esse outro evangelho, porque esse outro evangelho pregado é pregado por pastores, bispos e apóstolos, que são vistos por muitas pessoas como homens de Deus. Eles podem até dizer e professar que conhecem a Deus, mas estão negando por suas obras. Porque as obras que eles fazem, quando pregam esse outro evangelho misturado para pervertido, é uma obra errada. É uma obra que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Pelo contrário, ele condena. Ele condena mesmo quem faz isso. E para essas pessoas virá uma sentença da parte dele, naquele dia. Eles não vão escapar. Porque deturparam, perverteram um evangelho que deveria ser abraçado por nós hoje de forma genuína, pura e simples. Meus irmãos. Mas hoje, infelizmente, está tudo invertido. Perdeu-se o sentido do evangelho genuíno. Muitas pessoas que se converteram no século XX, no século XXI, não sabem o que significa evangelho genuíno, porque não receberam esse evangelho. Receberam outro evangelho, misturado, deturpado, pervertido. É esse evangelho que muitos estão tolerando, que muitos estão recebendo, abraçando, vivendo, se acostumaram com ele, se amoldaram a ele, se conformaram com ele. E isso é um erro gravíssimo que está afetando um organismo chamado igreja. Uma igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Uma igreja que já foi desarraigada desse mundo, para não fazer parte desse mundo, em tempo algum. Então, meus irmãos, as consequências disso, as consequências desse erro, que se chama evangelho misturado para pervertido, estão acontecendo e estão afetando muitas vidas, levando muitas vidas para a ruína e perdição, arrastando elas para o dinheiro, para a fascinação das riquezas, para coisas terrenas, para o misticismo, para o comércio, para o cristianismo, para as fábulas, para as invencionices absurdas que estão acontecendo por aí nas denominações. Porque é nas denominações que esse evangelho misturado para o pervertido tomou conta. E isso, aos olhos do Senhor Jesus, é algo que não lhe deixa nem um pouco satisfeito, ao ver a que ponto chegou esse evangelho misturado para o pervertido, que está perturbando a vida de muitos, está fazendo muitas pessoas se desviarem da verdade,
do evangelho genuíno, da graça genuína de Deus. Muitas pessoas estão se envolvendo com esse outro evangelho e estão esquecendo que o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino, que é o evangelho genuíno. Estão esquecendo que para todos aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus, tais pessoas serão banidas da face do Senhor Jesus e da glória do seu poder. É o que está escrito. Essa é a consequência de hoje muitas pessoas nem sequer saberem o que significa evangelho genuíno. Mas evangelho misturado para pervertido, muitas pessoas sabem. E estão praticando. Estão sendo arrastadas por homens pervertidos para isso. Não importa se eles são pastores, bispos ou apóstolos. Mas eles estão envolvidos com isso também, porque receberam um outro evangelho. Não é o evangelho do Senhor Jesus. É um evangelho que já foi muito além daquele que um dia o Senhor Jesus pregou. Que já foi muito além daquele que um dia Paulo pregou na Galácia, onde muitas pessoas se converteram e abraçaram o evangelho. A partir dali surgiram falsos irmãos que se intrometeram e começaram a perverter o evangelho de Cristo. E isso só foi se agravando ao longo do tempo, até chegar no século atual em que estamos. Então, isso é uma coisa que já está muito grande. Já se tornou uma bola de neve incontrolável. Perderam o controle disso. Já perderam o sentido disso aí. A fé e a consciência de muitos já estão pervertidos por causa disso. E muitos pastores estão sendo cúmplices e coniventes disso, estão participando disso de forma deliberada, de propósito mesmo. Meus irmãos, porque é assim que está acontecendo. E quem está vendo tudo isso, mais do que você, mais do que eu, é o próprio Senhor Jesus, aquele a quem todas as coisas são patentes aos olhos dele, aquele a quem nós devemos prestar contas disso aí, porque nós vamos prestar contas se estivermos participando, se estivermos sendo cúmplices, se estivermos sendo coniventes com esse outro evangelho que se chama evangelho misturado para pervertido. Nós vamos prestar contas do que fizemos, porque pelas Escrituras nós podemos conhecer o que é o evangelho genuíno do Senhor Jesus. É muito claro, existem muitos textos falando sobre isso, sobre o evangelho nas Escrituras. Você pode ler, você vai encontrar lá, você vai encontrar nas Escrituras muitos textos falando sobre o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Esse é o evangelho que nós deveríamos nos envolver e se enredar nele e se esforçar para entrar nele, como o próprio Senhor Jesus falou. Mas hoje, infelizmente, a realidade nos mostra que existe um outro evangelho concorrendo com o evangelho genuíno do Senhor Jesus. E a quantidade de pessoas que estão envolvidas com esse outro evangelho, misturado para pervertido, é muito maior do que aqueles que estão hoje no evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é hora de cada um de nós nos conscientizarmos, acordarmos, para podermos discernir o que é evangelho genuíno e o que é evangelho misturado, deturpado e pervertido, para escolhermos de qual lado queremos ficar. Só podemos ficar de um lado. Entre essas duas opções, só podemos ficar de um lado. E o lado certo é o lado do evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho genuíno, puro e simples. É fácil fazer essa escolha. É fácil decidir. Agora quem tem que decidir é cada um de nós. Porque já nos foi mostrado essas duas opções. Agora só temos uma escolha a fazer. Vamos fazer a escolha certa, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus e para que possamos viver também de um modo digno do evangelho genuíno do Senhor Jesus, durante todo o tempo
que resta de nossa peregrinação. Vamos fazer isso para que possamos chegar no final de nossa carreira aprovados. Meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que chegamos no final de nossa carreira aprovados. Mas para que isso possa acontecer, cada um de nós hoje tem que tomar essa decisão. A hora decisiva é essa. A hora decisiva é essa. Que o Senhor Jesus já deu a oportunidade para cada um de nós fazermos isso hoje. Então que possamos fazer isso para que assim estejamos fazendo a coisa certa e aprovada pelo Senhor Jesus de forma definitiva. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Assim como essa mensagem aqui também veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E essa mensagem que eu vou ler se chama Conservar o que temos. Sim, meus irmãos, durante o tempo que resta de nossa peregrinação neste mundo, nós temos que conservar em nossas vidas aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Recebemos muitas coisas importantes que devemos conservar. Não devemos deixar essas coisas se perderem, se perverterem. Não podemos deixar essas coisas mudarem com o passar do tempo. Essas coisas não podem ser relativizadas. Não podem ser jogadas fora. Não podemos negligenciar isso em tempo algum, meus irmãos. É um erro. Então, meus irmãos, para que possamos conservar essas coisas que nós recebemos, nós devemos ter essa vontade de fazer isso. Mas para fazermos isso de forma certa, temos que deixar as coisas que são inconvenientes para as nossas vidas, que não fazem parte das nossas vidas. São coisas que não podemos praticar em tempo algum, não podemos pensar, nem falar, nem agir por conta dessas coisas que são erradas. Mas devemos conservar em nós aquilo que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus. Aquilo que nos leve a ter uma vida exemplar. Aquilo em que o Senhor Jesus possa olhar para nós e ver que somos irrepreensíveis por causa da prática dessas coisas que devemos conservar. Então, meus irmãos, temos que conservar essas coisas boas, essas coisas úteis, essas coisas importantes e necessárias para a nossa vida em Cristo. E rejeitar tudo aquilo que é errado, que é pervertido, que é algo mentiroso, enganoso, que não deve fazer parte de nossas vidas em tempo algum. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, que se chama Conservar o que temos, vai nos esclarecer sobre essa questão, que é muito séria. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, devemos conservar o que temos. Sim, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui três textos das Escrituras que aparecem essa palavra conservar. E o primeiro desses três textos está aqui no livro de Jó. E é logo no segundo capítulo. E eu vou ler aqui onde está escrito assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, meus irmãos, assim como Jó, naquela época, conservou a sua integridade, mesmo com todas aquelas circunstâncias acontecendo em sua vida, todas aquelas coisas que aconteceram em sua vida, ele mesmo assim, passando por tudo aquilo, ele manteve a sua integridade diante de Deus e diante dos homens. E ele não se deixou levar pela fala de sua mulher.
que pedia para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele não se deixou levar por isso, meus irmãos. Hoje, em nossa época, não importa quais sejam as circunstâncias que estejamos vivendo, não importa quais sejam as circunstâncias que estejamos vivendo, nós temos que manter a nossa integridade, sempre. O Senhor Jesus espera que façamos isso. Ele quer ver essa atitude partindo de nós. Ele quer ver cada um de nós conservando a nossa integridade, mesmo que estejamos no meio de uma geração corrupta e pervertida, mesmo que muitas coisas estejam acontecendo em nossas vidas, nós devemos conservar a nossa integridade. Meus irmãos, é isso que devemos fazer hoje. Então, fica isso como lição para as nossas vidas hoje, para que possamos conservar a nossa integridade para sempre, para que assim o Senhor Jesus possa sempre ver que estamos com a nossa integridade preservada, conservada em nossas vidas. É isso que ele aprecia, é isso que deixa o Senhor Jesus, é isso que deixa o Senhor Jesus satisfeito com cada um de nós, quando ele vê que estamos conservando a nossa integridade. Então eu vou ler aqui o segundo texto, que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ler o texto aqui. O texto aqui está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Está aqui. Eu vou ler esse texto agora. Está escrito assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, meus irmãos, Paulo aqui falou para o jovem Timóteo, naquela época, para ele se conservar puro. Ou seja, conservar a pureza de sua vida. Para ele se conservar puro, ele não podia se deixar contaminar em tempo algum. Ele não podia praticar impureza em tempo algum. Ele tinha que manter a sua vida pura, conservar a sua vida pura para sempre. Esse era o objetivo que Paulo escreveu para ele. E quando Timóteo leu essa epístola, com certeza ele procurou se conservar puro, sempre. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Hoje nós devemos nos conservar puros. Cada um de nós devemos conservar a nossa pureza, a nossa santidade, a nossa vida incontaminada do mundo. Porque o mundo procura, existem muitas coisas no mundo que podem nos contaminar. Essas coisas são nos oferecidas. Elas vêm nos tentar para que possamos cair. Para que, assim, aquilo que até então nós tentamos conservar puro, cai em impureza, em imoralidade, em pecado, em várias coisas que nos contaminam a nossa vida. Então, meus irmãos, nós que estamos vivendo nessa época de hoje, temos também que nos conservar puros em todo o tempo. Então vamos nos esforçar, vamos nos dedicar, vamos nos esforçar para que isso aconteça, para que possamos conseguir nos conservar puro, mesmo que estejamos cercados pelo pecado, em meio a essa geração corrupta e pervertida. Então, meus irmãos, vamos fazer isso para que assim possamos nos conservar puro, porque nós temos que ser santo como Ele é santo. É isso que está escrito. Se agirmos assim, vamos conseguir nos manter puros em todo o tempo, sem vacilar em tempo algum. Então eu vou ler aqui o terceiro texto para finalizar. Está aqui no livro de Apocalipse. E está escrito assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus irmãos,
O Senhor Jesus é o maior interessado em que possamos conservar o que temos. E essa palavra que ele disse aqui para a igreja que estava na cidade de Filadélfia é a mesma palavra que serve para a sua vida hoje. Porque ele virá sem demora. Ele não vai demorar. Não pense que ele está demorando. Não julgue que a promessa que ele fez está sendo demorada. Não, não faça isso. Esse é um erro. Ele virá sem demora. É a palavra dele para a sua vida. Então, até que ele venha, você deve conservar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque aqueles que deixam de conservar o que tem, perdem a coroa. Mas aqueles que se dedicam em conservar o que tem, ninguém vai tirar a coroa deles. Essa coroa lhe será dada, lhe será entregue para aquele que se esforçou em conservar o que tem. Então, que você agora possa ter isso como estímulo para a sua vida, para que você possa continuar perseverando em conservar o que tem até o fim, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus irmãos, essa palavra vinda da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje é algo muito importante, é algo muito sério. Nós temos que conservar tudo isso. Nós temos que conservar tudo aquilo que nos foi dado pelo Senhor Jesus, para que ninguém possa tomar a nossa coroa, para que possamos chegar no final de nossa carreira aprovados, para que possamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos conservar tudo o que temos, tudo o que nos foi dado. Vamos conservar a nossa integridade, vamos nos conservar puros, vamos nos conservar até que o Senhor Jesus venha, porque ele virá sem demora. Os sinais já estão mostrando aí que esses são os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Esse é o momento, então, de nós vivermos para que possamos sempre estar conservando o que temos. Isso é muito importante, é muito sério para as nossas vidas. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Conservar o que Temos. Ela começa assim: está escrito, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Meu irmão, na vida de todo aquele que se arrependeu, creu e se converteu sinceramente ao Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus dá gratuitamente para cada pessoa muitas coisas importantes, necessárias e úteis, as quais cada um de seus escolhidos tem que conservar tudo isso em suas vidas, da mesma forma que as receberam ao longo do tempo que resta de sua peregrinação, para que quando chegar o fim de sua carreira, o próprio Senhor Jesus veja que você conseguiu conservar o que você tinha, sem nunca perverter, deturpar, mercadejar, apostatar e as contaminar, de forma que a sua vida não sofresse nenhuma má consequência de você não ter conservado o que tinha até o dia quando o Senhor Jesus voltar. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, bem mais do que nunca, cada um de nós que estamos em Cristo, temos que conservar em nós Cristo Jesus, para que possamos andar nele da mesma forma como o recebemos. E assim também temos que conservar a fé, a esperança, o amor, o evangelho genuíno, a sã doutrina, a graça genuína de Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, cada um de nós tem que conservar a simplicidade e pureza devidas a Cristo, a fidelidade, a santidade, a verdade e tudo mais que possa contribuir em muito para que sejamos de fato e de verdade, aos olhos do Senhor Jesus,
os vencedores que conservaram e guardaram até o fim as suas obras. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não é para você conservar os templos construídos por mãos humanas, o cristianismo, o evangelho misturado, deturpado e pervertido, o jugo desigual, o véu em seu rosto, os fermentos, as doutrinas estranhas, o jugo de escravidão. Sim, meu irmão, não é para você conservar o dízimo, as heresias destruidoras, a graça transformada em libertinagem, o espírito diferente, as coisas terrenas, o amor do dinheiro, as riquezas e nem mesmo um outro Jesus, porque tudo isso e outras coisas erradas nunca foram dadas a você pelo Senhor Jesus, e sim por muitos homens pervertidos que se desviaram da verdade e do santo mandamento que um dia lhes foi dado. E isso significa que eles já perderam e não conservaram o que tinham, principalmente o soberano Senhor Jesus, que um dia os resgatou. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, no meio dessa geração corrupta e pervertida, temos que conservar a esperança e a paz, para que sempre possamos dar a quem nos pedir a razão da esperança e da paz que temos em nós, que é Cristo Jesus, porque é dele que as pessoas mais precisam. Por isso, nós devemos nos conservar como sinceros e verdadeiros filhos de Deus, inculpáveis, para que possamos resplandecer como luz do mundo, para que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho do Reino, pela nossa linguagem, temperada com sal, para que assim elas possam crer, para que sejam, junto conosco, aqueles que conservam o que têm até quando o Senhor Jesus voltar. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, chega de brincadeira, é hora de seriedade, é hora de conservarmos o que temos, sempre colocando em prática tudo o que temos, para que sempre aconteçam os melhores resultados aperfeiçoadores, aprovados pelo Senhor Jesus, que é aquele que espera que a sua igreja se conscientize disso, de hoje até o dia em que ele venha, para que ele possa nos achar como quem sempre conservou algo que sempre foi útil contra tudo que poderia nos causar algum dano, deterioração ou mau uso de nossas vidas ao longo do tempo de nossa peregrinação. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus é o maior interessado em que possamos conservar o que temos. E a maior prova disso foi essa mensagem que ele trouxe para a sua vida hoje. Agora que já recebemos essa mensagem vinda da parte dele, agora é hora de nos conscientizarmos de que devemos conservar o que temos, para que ninguém possa tomar a nossa coroa. Conservar o que temos é guardar, é praticar, é viver tudo aquilo que ele nos deu. Principalmente o evangelho genuíno. Então, meus irmãos, vamos conservar isso. Vamos fazer com que possamos conservar isso para que as pessoas possam ver nós praticando as boas obras, as mesmas obras que o Senhor Jesus, que nós devemos guardar até o fim. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer. Chegou a hora de cada um de nós agir dessa forma, conservar o que temos. Conservar porque os dias que estamos vivendo hoje estão antecedendo a volta do Senhor Jesus. É nesse período de tempo que essa conservação do que temos tem que ser feita com mais responsabilidade, com mais eficiência, com mais vontade por parte de nossas vidas. É isso
que o Senhor Jesus espera de sua igreja. Porque a igreja que ele comprou com seu próprio sangue tem que agir assim. É isso que ele quer. Então, meus irmãos, agora tudo já foi falado e tudo já foi esclarecido. Agora, nós devemos apenas nos conscientizar de que é isso que devemos fazer, para sempre. Então, meus irmãos, que essa mensagem agora sirva para nos edificar ainda mais, para nos estimular ainda mais a conservarmos o que temos. Porque é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Ele disse bem claro, antes que ele venha, ou seja, antes que ele venha, nós devemos conservar o que temos. É isso que está escrito. Agora nós devemos apenas praticar. E praticando, estaremos com certeza sendo aprovados pelo Senhor Jesus. E é isso que ele espera de cada um de nós, a nossa aprovação. Ele só vai aprovar aqueles que conservarem até o fim essas coisas. Da forma certa e não da forma errada. Então, meus irmãos, que agora possamos juntos, de forma unânime, como igreja, como corpo de Cristo, conservarmos o que temos, para que ninguém possa tomar a nossa coroa. Então, que seja assim, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.